Quero abençoar agora, Pai, Jesus, a vida da pastora Margarida nesta manhã, decretando sobre a tua filha, Pai. Continuamos crendo na cura, continuamos decretando a cura, continuamos profetizando que a tua filha é sarada do alto da cabeça à planta dos pés, que toda resistência caia por terra em nome de Jesus. Temos crido que nesses dias, ó Pai, a tua filha será visitada por uma visitação, para que verdadeiramente essa cura se abata de uma vez por todas e ela esteja livre e ela esteja completamente sarada, especificamente onde estamos com mais ocupação, em nome de Jesus, Pai, que ela possa ser visitada, sarada, curada. Eu decreto cura sobre a vida da minha irmã Margarida, da pastora Margarida, da tua filha Margarida, Pai, em nome de Jesus. Eu decreto, eu chamo a existência, eu profetizo em nome de Jesus, seja sarada para a glória de Deus. Eu lanço o sangue de Jesus Cristo e decreto que ela seja completamente curada, Pai. Nós resistimos toda a enfermidade, nós não concordamos com essa manifestação, não estamos formatados por esse tipo de manifestação, mas estamos formatados por Cristo, e Cristo então se torna na vida dela incompatível a esta enfermidade, e ela se torna completamente compatível à cura através de Jesus Cristo. E em nome de Jesus, é isso que eu quero decretar sobre a vida da tua filha, que ela seja sarada, que ela seja curada, e que ela possa estar desfrutando de saúde perfeita, para a glória, honra e louvor do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Quero apresentar a vida da irmã Ivonildes nesta manhã, os seus filhos, ó Pai amado Mateus, em nome de Jesus, ó Pai, que tu possas operar, ó Pai, no Mateus, no Igor, no Vitor, e que essas crianças, ó Pai, esses jovens possam estar sendo visitados pelo Senhor, que verdadeiramente eles possam te conhecer cada vez mais, a vida da irmã Ivonildes possa se expor cada vez mais a ti, ao conhecimento do Senhor, e que ela avance, que ela busque, que ela se envolva, que ela se entregue, e que o Senhor traga a ela entendimento, traga revelação, traga uma rota mesmo, ó Pai amado, de vitória, não porque nós estamos buscando uma vitória terrena, mas a tua filha busca uma vitória espiritual, quebrar cadeias, quebrar realmente grilhões, ferrolhos de ferro, cadeados, algemas, prisões, em nome de Jesus, todo esse ambiente dessa coisa nojenta que prende, que paralisa, que leva a ambientes aonde faz e está sempre a mesma coisa, em nome de Jesus, que a tua filha rompa com isso, ela e a sua casa, Pai, possa romper com toda essa resistência das trevas, em nome de Jesus. Quero também abençoar a vida da irmã Thalita nesta manhã, decretando sobre a tua filha a visitação, sobre a sua casa, sobre a sua família, que em nome de Jesus a serva possa ser fortalecida, Pai, e ela possa ser visitada, e o sangue de Jesus Cristo a represente, aonde ela tiver que entrar e que sair, que ela tenha realmente o sangue de Jesus Cristo como a chave de entrada e de saída, lugares que eram impossíveis de sair ou impossíveis de entrar, que o sangue de Jesus a estabeleça, em nome de Jesus Cristo. Eu creio, Pai, e decreto sobre a vida da tua filha, Pai, que ela seja mais do que vencedora em toda situação de resistência, que ela possa avançar, que quanto mais o adversário se levantar para resistir, para impedir, para não deixar, para combater, que ela possa cada vez mais quebrar esses ambientes de resistência e avançar em nome de Jesus. Quero abençoar a vida da irmã Arlene nesta manhã, em nome de Jesus, decretando sobre ela, sobre a sua casa, a tua manifestação de amor, de graça, que esta mulher se sinta completamente segura em ti. Pai, todos os ambientes de insegurança na mente da tua filha, ou em torno dela, ou da sua família, ou de qualquer situação que ela esteja passando, que ela se sinta insegura, que ela saiba que o Senhor é a segurança dela e que ela descanse em ti completamente. A vida da irmã Daiane, do seu esposo André, em nome de Jesus, Pai, eu quero abençoar a tua filha, teu filho, seus filhos, que eles possam vencer, que eles possam avançar, que eles possam depender de ti, entender a tua voz, Pai. Eu quero abençoar a vida da irmã Daiane com o entendimento do céu, para que ela comece, Pai amado, a ter o entendimento das coisas do céu, como ela nunca teve na sua vida. Em nome de Jesus, que ela comece a entender aquilo que o Senhor está falando nesse novo tempo para ela. Que ela comece, Pai amado, não somente ouvir, não somente conhecer, mas ela comece a entender, ela comece realmente a se tornar uma comida que traga a ela nutrientes, uma comida que traga para ela avanço, que os olhos espirituais dela sejam abertos, a mente dela seja aberta, e verdadeiramente para ela possa absorver esses nutrientes e isso se tornar em força para ela, em nome de Jesus. Nós cremos, Pai, na tua misericórdia, na tua graça, e que a tua filha possa avançar em todas as coisas.
em nome de Jesus. A vida do irmão Amilson, sua esposa, Pai, cobre-os com teu sangue. Que esse casal possa continuar a te buscar, ó Pai, e que verdadeiramente as coisas sejam colocadas em ordem, em todos os sentidos e aspectos, que eles possam desfrutar de Ti. E que o Teu nome, Pai, seja engrandecido através da vida deste casal. Em nome de Jesus, eu creio, Pai, na Tua misericórdia, na Tua graça. Quero abençoar a vida da minha esposa, a pastora Fátima, a vida do Mateus, a vida da Letícia. Cobre-nos com o Teu sangue, tenha misericórdia de nós, e que verdadeiramente, Pai amado, Tu possas operar em nossas vidas, e que a tua visitação, ó Pai, de livramento esteja sobre a minha casa, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério, para que se estabeleça isso que o Senhor tem falado com as nossas vidas, que nós entremos nisso e desfrutemos, ó Pai amado, daquilo que o Senhor tem para nós como uma comida fresca, como algo realmente novo, que saiamos de toda manifestação, de toda resistência, de toda palavra maldita, de todo tipo de coisas, ó Pai, que o adversário levantou como muros mesmo, como fortalezas, dizendo que nós não iríamos passar, não iríamos sair. Como nós cremos, ó Pai amado, existem muitas coisas que nós estamos salvos, mas nós não estamos reinando, porque estamos presos num ambiente, e não é uma questão de salvação, mas não conseguimos acessar muitas coisas, e muitas vezes a estratégia do adversário, por não acessarmos muitas coisas, entramos num ambiente de murmuração, de incredulidade, onde nós podemos até comprometer a nossa salvação. Esse é o intuito dele quando ele nos prende, quando ele nos leva em ambientes de muita pressão. A ideia do adversário é que realmente desistamos da fé, que a minha casa, a minha vida, a minha esposa não desistamos da fé, o Mateus, a Letícia não desistam da fé, que nós estejamos cobertos com o teu sangue e que por mais que estejamos cercados, continuemos a crer, ó Pai, que o Senhor é o nosso livramento e que nós avançaremos apesar de todos os cercos do adversário e todas as estratégias das trevas. Quero abençoar a vida da missionária Fátima nesta manhã, decretando sobre a tua filha, sobre a vida do seu esposo, Pai, em nome de Jesus, também dos seus filhos, que eles sejam visitados pelo Senhor e que o sangue de Jesus Cristo, Pai, esteja sobre eles e que verdadeiramente, Pai, tu possas operar nesta família, nesta casa, trazendo revelação, entendimento, salvação, e que todos os muros de resistência caiam por terra em nome de Jesus. Todos os muros de resistência na mente da missionária Fátima caiam por terra em nome de Jesus. Todos os muros de resistência em nome de Jesus na alma dela para ela não acessar o novo de Deus caia por terra em nome de Jesus. Eu decreto sobre a missionária Fátima que ela avance e que todo muro de resistência, toda algema, todo cadeado caia por terra e que essa mulher seja mais do que vencedora em Cristo Jesus. Pai, eu quero abençoar a vida da irmã Raquel, do irmão Ângelo, da Sara. Cobre esta família com teu sangue. Guarda-os, ó Pai, da livramento, para que os teus filhos avancem, para que os teus filhos estejam firmados em ti, para que os teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, possam estar completamente descansados no teu amor, na tua graça e na tua misericórdia, e que verdadeiramente, Pai, o teu sangue esteja sobre eles, e eles possam estar te buscando, possam estar te engrandecendo, possam estar te glorificando, e que verdadeiramente, Pai, a tua graça esteja sobre os teus filhos. Quero apresentar a família Cusiol, Pai, a vida do Alfredo, a vida da Ana Lúcia, da Sara, da Amanda, da Larissa, do Ezequiel, do Pedro, em nome de Jesus, Pai, eu abençoo essa família, o restaurante, a firma do teu filho, ao ministério deles, a chamada, a saúde, a mente, em nome de Jesus, que a família Cusiol esteja debaixo de bênção e seja alvo constante, Pai, da tua visitação e que eles possam, Pai, cada vez mais se estabelecer aquilo que o Senhor tem para eles. Eu quero abençoar a cada um do ministério, Morra, do Paternidade Aljava, do Oséias, aqueles que vão assistir depois, que sejam alcançados, guardados, cobertos com o teu sangue, e que verdadeiramente, Pai, possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós, em todos os sentidos e aspectos, que estejamos guardados, ó Pai, pelo teu amor, pelo teu poder e pela tua graça. Que o sangue de Jesus Cristo, Pai, faça toda a diferença nas nossas vidas, e que descansemos em ti, em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia. Shalom. Voltamos. Louvado seja o nome do Senhor. Se você não preparou a tua ceia aí, prepare em nome de Jesus. Mais tarde nós estaremos ceando. Glória a Deus. Hoje, para você já ir abrindo a tua Bíblia aí, nós estaremos lendo Levítico 7. Já vai abrindo a tua Bíblia também. Irmão, essa parte da oração me chamou um pouquinho a atenção,
da minha família aqui, da minha casa, e estendeu para alguns irmãos. Por quê? Porque esse cerco, ele vai ter o objetivo de não somente de nos paralisar em algumas coisas, mas esse cerco que nós estamos passando muitas vezes, ele vai fazer o quê? Ele tem um objetivo. Porque às vezes você fala assim, ah, eu estou cercado aqui ou ali, mas eu estou salvo, está uma bênção. Você está salvo, está uma bênção. Mas entenda que os cercos, ele tem um objetivo de nos paralisar para que não acessemos muitas coisas, para que não reinemos sobre muitas coisas. Mas também ele vai trazer o quê? Por que que as pessoas param? Por que que nós temos visto muitas vezes um desejo que vem de parar, pensamentos de abandonar, de desistir? Por causa dos cercos. Então, nós temos que entender que aqueles lugares, esses pontos de limitação que o adversário vai colocando nas nossas vidas, ele tem um objetivo muito maior. Nós precisamos discernir isso, entender isso, para que isso não nos seja como uma arapuca, como uma isca para nos levar a desistirmos. Porque nós vamos percebendo que há um caminho que o adversário espera que nós percorremos. Ele coloca um cerco, logo nós vamos entrar num ambiente de murmuração, depois o próximo passo é a incredulidade e depois o próximo passo é nós abandonarmos. Então, nada é feito aleatoriamente, não é só um negócio assim, porque para ele, na verdade, impedir que nós caminhemos aqui, qual a vantagem para ele disso? Ah, tem a vantagem que você vai estar sofrendo no físico, você vai estar sofrendo na parte financeira, você vai estar sofrendo na família, e ele gosta disso porque ele veio para matar, roubar e destruir, beleza. Então ele está. Mas isso são estilhaços da natureza dele: morte, roubo e destruição, que nós vamos vivendo na nossa vida em muitas áreas aí que na nossa trajetória cristã. Mas qual é o objetivo final disso? Porque se ele manifestar morte, roubo e destruição na nossa vida em muitas áreas, mas no final das contas nós voltarmos para o céu, que é isso que ele abomina, que é nós ocuparmos um lugar onde ele habitava, essa é a maior raiva, é o maior ódio que Satanás tem nas nossas vidas, é justamente saber que nós estamos indo para onde ele já viveu e nunca mais vai poder voltar. Então essa eu vejo que é o maior ódio de Satanás contra o homem. Ele olha e fala assim, eles vão voltar da onde eu saí, não vou voltar nunca mais. Então ele já está decretado sobre ele o inferno para sempre e já está decretado para os salvos a presença de Deus, o céu para sempre, que é onde ele estava. Então essa morte, esse roubo, essa destruição que ele levanta nas nossas vidas em todas essas áreas são, para mim, artimanhas realmente que ele levanta, são laços, são coisas para nos tirar a salvação. O objetivo maior é esse. Então tome cuidado com os lugares de cerco, porque ele pode te levar a um ambiente de uma descrença tão grande que você abandone a fé. Por que que muita gente às vezes aparece, some do nada, você vai ver, parou, tá? Por quê? Porque vai ficando cercado, cercado, cercado. A pressão do cerco é tão grande que você se sente assim, fala assim, ah, eu creio que esse negócio de Deus, de Jesus, funciona. Às vezes as pessoas falam isso, não, eu creio que funciona, eu sei que dá, mas não funciona para mim. Isso é uma grande mentira. Quando nós entramos nessa linha de raciocínio, como eu já passei muitas vezes por isso, eu falava para minha esposa, falava, não, eu sei, cara, eu sei que é Jesus, eu sei que tudo, mas para mim não tem mais jeito. Ele não vai funcionar para mim, porque para mim eu não consigo romper, eu não consigo aceitar, eu não consigo isso, não consigo aquilo. Então, o que que o diabo estava tentando com os cercos que ele trazia na minha vida e os cercos que a minha própria carne, as minhas próprias decisões traziam na minha vida, ele batalhava a minha mente para que eu entregasse os pontos e falasse, não, esse negócio de Jesus não é para mim mesmo. Então aí vai ser para Fátima, vai ser para o Mateus, vai ser para os crentes aí, mas não é para minha vida. Shalom, irmão, bom dia. Então, na verdade, nós precisamos tomar muito cuidado, porque tem uma estratégia definida do adversário, que é fazer o quê? Nos tirar da presença de Deus para sempre. Não é somente, entre aspas, uma guerra aqui na parte financeira, ou na parte da saúde, ou na parte do ministério. Esse é só um estratagema dele para que realmente ele nos pegue aí na incredulidade, na murmuração e nos abata de uma vez. Amém? Então, em nome de Jesus, que você e eu fiquemos bem aí antenados aí. Se você está passando por esse tipo de coisa, saiba que você precisa resistir isso, porque o objetivo dele é maior. Amém? Levítico 7 vai falar assim no versículo 1. Esta é a lei da oferta pela culpa.
coisa santíssima é. No lugar onde imolam o holocausto, imolarão a oferta pela culpa, e o seu sangue se aspergirá sobre o altar em redor. Dela se oferecerá toda a gordura, a cauda e a gordura que cobre as entranhas. Também ambos os rins e a gordura que neles há, junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins se tirará. O sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. É oferta pela culpa. Todo varão entre os sacerdotes a comerá. No lugar santo se comerá. Coisa santíssima é. Como a oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa. Uma única lei haverá para elas. Será do sacerdote que, com ela, fizer expiação. O sacerdote que oferecer o holocausto de alguém terá o couro do holocausto que oferece, como também toda a oferta de manjares que se cozer no forno, com tudo que se preparar na frigideira e na assadeira, será do sacerdote que a oferece. Irmãos, esse versículo 7 aqui é muito importante, que às vezes a gente fala de algumas ofertas que a gente tem que fazer, né? Oferta pelo pecado, oferta pela culpa, e às vezes a gente não entende muito o que está acontecendo. Então, esse versículo aqui, ele vai nos trazer uma base, por que nós temos que fazer isso? Porque o que nós temos entendido? Que as nossas finanças, elas ficam presas nesses ambientes que nós financiamos. Então, ambiente de prostituição, ambiente de idolatria, ambiente de feitiçaria, ambiente de jogos de azar, ambientes de presentes que nós muitas vezes podemos dar em ambientes de adultério, todo esse dinheiro que foi investido em aborto, então em drogas, em vícios em geral. Então, todo esse dinheiro que foi investido nesse ambiente, você precisa fazer essa oferta pela culpa, porque é o que nós chamamos uma oferta de resgate, porque a tua finança está presa ali. Às vezes nós não entendemos, mas que nem a nossa finança, ela ficou completamente, além de maldição hereditária, um monte de coisa que tinha, a nossa finança ficou totalmente, da minha casa, ficou totalmente presa naquele aborto, porque você financia aquilo. Então eu fui ali e financiei a morte, financiei o assassinato, eu paguei para matar meu filho. Então o que que eu faz? Esse dinheiro, esse ato, ele precisa ser resgatado. Então nós já fizemos oferta de resgate, oferta pela culpa, para tirar esse dinheiro dali. Então, para quem foi viciado, muito tempo, pouco tempo, usou realmente aí drogas, essas coisas, então o que acontece? Você ficou financiando muito tempo aquele mundo imaginário, porque você não queria o mundo real. De alguma forma, você queria uma fuga, você queria ver outras coisas, pensar outras coisas, e você foi pagando por aquilo. E agora o mundo real passa muitas vezes a nos resistir, porque nós financiamos muito o mundo imaginário. Então é necessário uma oferta de resgate, uma oferta pela culpa. Pessoas que se entregaram muito à prostituição, que pagaram a prostitutas, que pagaram para se prostituir, que investiram em adultério, presentes e perfumes, um monte de coisa que dá nesse ambiente. Então, tudo isso daí vai trazer um altar de miséria, porque a tua finança está presa lá. Fala, pastor, eu não entendo, porque eu dizimo, eu oferto, eu faço isso, eu faço aquilo, eu trabalho, mas meu trabalho não vai, minha coisa não vai. Dá uma orada, dá uma checada, se a tua finança não está presa em algumas desses altares aí, que você possa ter financiado. Então, às vezes, você não fez isso, mas você era casado com um adúltero. Você era casada com alguém que financiava isso. E você era uma com ele. E a tua finança ficou presa lá no mesmo lugar. Você vai ter que falar, mas além dele me trair, além dele gastar meu dinheiro, ainda eu vou ter que dar oferta de resgate. Você vai ter que dar oferta de resgate pela tua vida. Porque agora não vai adiantar nada você ficar achando que é injusto ou errado, porque você era uma com ele. E você ficou presa lá, agora é a hora de você pegar o seu dinheiro, dar uma oferta de resgate, receber uma oração por aquilo, quebrar esse ambiente e você ficar livre espiritualmente. Eu creio que vai ser melhor você dar uma oferta de resgate e ficar livre do que você ficar achando injusto ou murmurando que o seu marido ou sua esposa adulterou e agora é você que vai ter que, entre aspas, pagar a conta. Porque a conta você já está pagando, irmão. Na verdade, a conta você já está pagando. Então, você vai ter que ver isso aí. Irmãos, a parte de valor de oferta, o que nós temos ensinado? A palavra de Deus ela fala assim, do passarinho até o boi. Então, nós temos entendido que, na verdade, você vai ter que ver o seu bolso, o seu termômetro, a oferta, o termômetro é o seu bolso. Porque, de repente, hoje o seu bolso, R$ 5 é um absurdo. Então, você vai dar R$ 5, que é o seu bolso, Deus vai estar vendo. Que o Jesus estava olhando lá, e aquela velhinha que deu aquelas moedinhas, o que ele falou? Ele testificou dela.
Ela falou assim, ó, essa aqui deu todo o seu sustento. Os outros deram do que estava sobrando. Então ele fala assim, ele se surpreende com a atitude daquela mulher, porque na verdade é complicado. Então o que que nós temos aprendido e feito nas nossas vidas? Se eu posso oferecer um cordeiro, eu não vou dar um passarinho. Se eu posso oferecer um passarinho, não adianta eu querer dar um cordeiro, porque eu não tenho. Então Deus não vai querer esse tipo de coisa. Você tirar nessa parte da oferta, de uma oferta de resgate, uma oferta em si, você vai tirar, mexer na sua casa, tirar de um compromisso para fazer isso. Você não tem. Então pega o passarinho e oferta. Pastor, ó, então nós estamos trabalhando aí com o múltiplo do cordeiro, que é de 1.500, 150, 15, 45, múltiplos do cordeiro, de 15, de 150, 150. Então, pastor, eu posso R$ 15 para minha oferta de resgate. Manda R$ 15, irmão. Ó, eu posso 150, manda 150, eu posso 300, 300. Então, de acordo com o seu bolso. Então, em nome de Jesus, você possa entender que o termômetro da tua oferta, porque você, às vezes a gente fica assim, ah, mas eu vou mandar R$ 15 para resgatar um ambiente que eu mesmo prostituí, eu adulterei, financiei esse mundo, gastei lá, sei lá quantos mil naquilo lá, agora eu vou mandar R$ 15. E Deus vai receber porque Deus é misericordioso. Agora, se você tem condição de mandar os mesmos 3.000 que você gastou na prostituição, não vai querer mandar os R$ 15, porque Deus vai estar vendo também. Então, valor a gente trabalha assim. Amém? Vamos para frente aqui. O 10. Toda oferta de manjares amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, tanto de um como do outro. A oferta de paz. Esta é a lei das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer por ação de graças, com a oferta de ação de graças, trará bolos asmos amassados com azeite, obreias asmas untadas com azeite e bolos de flor de farinha bem amassados com azeite. Com os bolos trará por sua oferta pão levedado, com o sacrifício de sua oferta, pacífica, por ação de graças. E de toda oferta, peraí que meu celular está uma benção aqui. E de toda oferta, trará um bolo por oferta ao Senhor, que será do sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício, se comerá. E o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. Porém, o que ainda restar da carne do sacrifício, ao terceiro dia, será queimado. Se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a. Aleluia, irmãos. Deixa eu ir lá para a Bíblia que aqui está dando problema. Levítico 7, estamos no 20. Só um minutinho que meu celular não está me ajudando, não. Deve estar meio. Ele tá achando que ele está de folga ainda. Levítico, apesar que de folga ninguém ficou, né? Levítico 7, versículo 20. Vamos lá. Porém, se alguma pessoa, tendo sobre si imundícia, comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do seu povo. Se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem ou de gado imundo, ou de qualquer réptil imundo, e da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, ela comer, será eliminada do seu povo. Deus proíbe comer gordura e sangue. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Não comereis gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura do animal que morre por si mesmo e a do dilacerado por feras podem servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma as comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se trouxer ao Senhor oferta queimada, será eliminada do seu povo. Não comereis sangue em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. Trará com suas próprias mãos as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito com o peito trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a coxa direita dareis ao sacerdote por oferta dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura,
esse terá a coxa direita por sua porção. Porque o peito movido e a coxa da oferta tomei dos filhos de Israel, dos seus filhos, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos por direito perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que os apresentou para oficiarem como sacerdotes ao Senhor, a qual o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel, no dia em que os ungiu, estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto, da oferta de manjares, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da consagração e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Amém? Então, nós vamos ler até aqui hoje, depois nós vamos falar mais alguma coisinha aqui, mas eu, assim, até aqui eu creio que Deus está normatizando tudo isso, porque nós precisamos entender que nós temos que ter uma linha de raciocínio do céu para todo tipo de comportamento. Então, às vezes, nós achamos assim que eu lendo ali, parece que eu imaginando essa gordura, toda essa movimentação, Deus estava falando assim, ó, vamos colocar uma ordem nisso aqui, porque senão vocês vão passar os pés pelas mãos, vocês vão lançar mão daquilo que não é para vocês. Então, na verdade, Deus estava colocando limites, colocando ordem, colocando uma proibição, para quê? Para que justamente o homem fosse guardado, porque Deus sabia das consequências de lançar mão de certas coisas. Então, hoje, nós entendemos, por que não comer o sangue? Por que não comer o chouriço, que muita gente fala, e pode comer? Não, não pode, porque é sangue. E a vida está no sangue, não é para comer sangue. Então, antigamente tínhamos essa cultura, comíamos esse tipo de comida, mas hoje não é mais para nós. E por que isso? Por que Deus está falando não é? Porque é uma coisa que não tem resgate. Então, nós precisamos entender, tem certas coisas que nós vemos que as pessoas insistem, mas, irmãos, eu tenho entendido cada vez mais, tem coisa que não tem resgate, tem coisa que não tem como você se expor. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e foram numa determinada cidade passear e o marido está meio se convertendo agora, ela já está mais firme e com os filhos e tal, e na cidade uma igreja católica muito bonita. E o marido, vamos entrar para conhecer. E aí a esposa falou assim, não, não dá para a gente entrar aí. Não, só para conhecer, só para ver. Aí ela orou, abençoou e entrou. O que aconteceu? Daqui a pouco o marido estava com o seu joelho dobrado, fazendo ali alguma oração, uma petição. Assim, o que você está fazendo? Não, me senti muito... Não, cara, levanta que não é lugar. Por quê? O que nós aprendemos? Uma coisa que nós aprendemos em São Paulo, em Curitiba. É justamente isso. Existe um lugar, uma atmosfera, que se você cai ali, e como ele não está ainda totalmente liberto, ele foi chipado, aquele ambiente gruda ele, e ele se dobra. Entendeu? Então não é lugar para entrar, não tem resgate. Nós precisamos entender isso. Pastor, eu vou orar, eu vou repreender. Irmão, para de insistir nisso. Isso não tem resgate. Não tem jeito, vai te pegar. Então você precisa entender que certas coisas não é para você. Por isso que Deus está colocando aqui uma linha de raciocínio. Ó, não toca nisso, não come aquilo, faça assim, separa dessa forma. Porque Deus entende que tem coisa que não tem jeito, não é para nós e acabou. Então nós precisamos obedecer isso. E aí uma das filhas passou mal lá dentro da igreja, saiu ruim. Aí a mãe teve que orar, repreender para poder. Por quê? Porque entrou. Porque era para ela falar assim: ó, você quer entrar, você entra. Eu com as crianças nós não vamos entrar. Eu não vou entrar com os filhos aí. Mas ela temeu, então tá bom, nós vamos entrar só para observar os vitrais. Não tem boniteza ali. Não tem beleza, não tem formosura. Ali é tudo contaminado. Não é ambiente para nós entrarmos. Salvo se o Espírito Santo para você, vai lá que eu tenho algo para fazer ali com você. Aí acabou. Então ali não tem nada de bom. Porque o ambiente que está ali é exatamente. Por que a irmã achou horrível? Porque a irmã está com os olhos espirituais abertos. Então a irmã está vendo o que realmente tem que ver. Que ali não tem nada de formosura. Pode ter lá as estátuas do Aleijadinho, as estátuas não sei de quem, as coisas, a obra de arte, mas é horrível mesmo. Porque está tudo por trás de cada imagem um demônio. Então nós que estamos aqui dentro da presença do Senhor, nós estamos entendendo demônio, 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 demônio. Quando as pessoas veem ali tanta coisa bonita, nós temos que ver os demônios que estão por trás daquilo. E ali não é ambiente para nós.
E nós insistimos. Ah, mas eu não entro em nenhuma igreja católica, mas você tem entrado em outros lugares de idolatria, de feitiçaria, de egolatria, de quebras de aliança que tem te contaminado. Outros ambientes que você tem se curvado, outras coisas que você tem obedecido, práticas que você tem feito, coisas que você tem cedido a algum tipo de manifestação, isso dá problema. Então, irmãos, não adianta, é complicado. Porque a gente, às vezes a gente fala alguma coisa, eu creio que aqui só tem adulto, mas às vezes a gente fala algumas coisas, a pessoa fala assim, ai, pastor, mas o que que eu vou fazer? Meu marido não fica, irmã, você vai fazer o quê? Você vai falar para ele sexo anal? Não mais. E acabou. Porque como que você vai fazer agora que você já sabe que você está sendo semeado em fezes, que a semente do seu marido está indo para fezes, que você é uma junto com ele, e vai orar sobre isso para você ver e fala para Deus abrir o seu entendimento. O que é uma semeadura em fezes? É um ambiente de contaminação e de sujeira que ela vira uma bagunça na nossa vida. Porque eu vou estar colocando como homem a minha semente nas fezes da minha esposa, eu sou um com ela. Aquele ambiente de sujeira é espiritual, é físico, é financeiro, é em tudo, porque o quê? Eu vou estar plantando na podridão, na sujeira, naquilo que vai jogar fora, e vai nascer daquela terra, vai nascer daquele ambiente, vai nascer daquele cenário. Então você vai ter que tomar um posicionamento de falar, sentar com o teu marido, ora, repreende, porque é demônio isso daí. Então primeiro você ora e repreende sozinha. Fala, pai, em nome de Jesus, eu quero repreender esse demônio que tem insistido com esse negócio na cabeça do meu marido. Ora, repreende primeiro. Se continuar insistindo, senta com ele e fala, ó, amor, o negócio é o seguinte, ó, isso aqui, ó. Você tem a semente, é isso aqui, você não é convertido, mas eu sou, você é convertido do seu jeito aí, não teremos mais essa prática. E acabou. E se teve essa prática, você tem que se arrepender e tirar essa semente que foi semeada no mundo de sujeira. É isso que tem que fazer, porque não tem resgate. Então entenda que isso daí foi um pecado que tá em aberto, pode estar em aberto na tua vida, e isso não tem resgate. Então nós precisamos nos movimentar com mais agilidade nesses lugares, nesses ambientes, porque nós ficamos muito assim, ah, não, eu vou lá, né, tadinho da minha filha, é só uma festa junina, ela é criança. Não tem resgate, não é para entrar lá, não tem tadinha. Pode dar uns tapas, pode deixar chorar, pode fazer, irmã. Entenda uma coisa, pelo amor de Deus, como mãe, como pai, vai ser melhor você ver o seu filho de 5 anos chorando agora, porque não foi numa festa junina, do que você estar chorando daqui a pouco, ele com 12, 13, fora da presença do Senhor, por uma contaminação que ele pode ter recebido exatamente naquele lugar. Escuta o que eu estou te falando. É muito melhor você ver ele chorando agora. É muito melhor você pegar um chinelo e dar uma chinelada e colocar para dormir. Deixa chorar. Porque depois, daqui 5, 6 anos, que não quiser mais saber de nada de Deus, vai chorar você, o pai, a mãe, a avó, os filhos, os irmãos, todo mundo chorando. Então, não adianta. Pega essa criança e fala: você não vai mais assistir isso, acabou. Assuma autoridade sobre isso. Porque senão nós estaremos negociando em ambientes e em coisas que não tem resgate, que não tem o que fazer, não tem saída. Então não adianta. Ah, mas é meu neto, eu morro de dó. Irmão, não tenha dó da carne do seu neto, mas tenha compaixão e afinidade com o espírito dele, porque é isso que você vai entregar. Saiba que pai, mãe, vô e vó, nós somos responsáveis, é a herança do Senhor, e nós teremos que apresentar diante do Senhor. Como que você vai chegar diante do pai e Deus vai falar assim para você: cadê a herança que eu te dei? Cadê o teu filho? O que isso granjeou? Filho é uma herança. Filho é um talento, filho é um dom que nós vamos ter que granjear. E nós estamos muitas vezes enterrando nossos filhos com dó da carne deles e não teremos o que entregar diante do Senhor e teremos problema com isso, porque o Senhor vai nos cobrar desta herança. E há uma expectativa no coração do Pai que nós cuidemos dos nossos filhos, biológicos, espirituais, porque nós vamos prestar conta. Então, em nome de Jesus, perca essa dor carnal, almática, diabólica que você tem do neto, do filho, e ensina ele no caminho que ele deve andar. Caminha com ele, indo para a verdade. Fala: filho, a verdade é aqui, ó. É aqui que o negócio funciona, é aqui que vai dar certo, é aqui que o Senhor nos mandou trilhar. E fica nisso. Então, por favor, entenda isso hoje. Não tem resgate. Então, para mim, é isso que Deus está falando. Essa gordura não vai ter resgate. Esse sangue não tem resgate. Esse tipo de oferta não tem resgate. Não toca nisso. Sacerdote, isso não é para você. Então, em nome de Jesus.
que você e eu possamos realmente nos posicionarmos e estarmos aí bem firmes naquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero falar um pouquinho a respeito da, da viagem. Uma palavra que Deus foi ministrando no meu coração, na volta, nós pegamos um clima assim bem chato lá, sempre chovendo, sempre frio. Então, assim, lá para andar lá no dia a dia, nos 4, 5 dias que nós ficamos lá, sempre assim, foi bem ruim. Só estava gostoso mesmo quando estava ou dentro do apartamento, ou lá na igreja, ou no lugar fechado, quietinho. Mas, assim, andando, sempre foi bem, bem chato. E então, assim, o que que Deus começou a falar comigo na volta? Porque, assim, o meu carro, ele é um carro bem limitado. Ele é um Palio 2006, sem ar, sem direção, sem nada, já falei isso daí. E ele não tem recurso. Então, o que acontece? Nesse momento, o vidro embaçava tudo, porque, assim, muita umidade, chuva, e nós dois ali dentro. E para ajudar, o nosso vidro elétrico, eu tinha mandado arrumar aqui, deu defeito lá. Ele travou fechado, ele não abaixava. Então, teve hora lá que a gente foi almoçar, por exemplo, nós fomos em 5 irmãos no carro. E ficou um caos, porque chovendo, aquela umidade, tudo embaçado, passava pano, limpador de para-brisa, não adianta, você não vê nada. Então, só Deus mesmo para ter conduzido a gente, eu estar sentado aqui sem ter passado por um acidente, graças a Deus o livramento, tanto dentro de Curitiba como na pista. Mas dentro desse ambiente, então, assim, o meu carro não ajuda, não tem um desembaçador, não tem um negócio, não tinha o vidro para abrir ali naquele momento para poder dar uma ventilada. E na volta nós saímos com chuva. E a minha esposa olhou no, no clima lá, estava falando que a uns 200 e poucos quilômetros já ia começar o tempo a abrir, já ia ter sol, já ia tal. E aí Deus começou a falar comigo a respeito disso. E eu quero ler uma passagem aqui que eu creio que vai nos mostrar bem aí, talvez a rota que nós estamos aí e o que nós precisamos fazer. Atos 27, se você puder abrir a tua Bíblia aí, vai ser bom. Atos 27, versículo 22. Vai falar assim: Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito, porque é necessário que vamos dar a uma ilha. E aí Deus me trouxe essa palavra, e naquele momento ali. Então eu saí de Curitiba, chovendo, muita umidade, meu carro todo embaçado, não limpava, e estava muito difícil para dirigir. Muito movimento, que era segunda-feira, 9 e pouco da manhã, muito caminhão, muito carro, muito movimento, tanto para sair da cidade como depois na pista. E aí Deus começou a me ministrar isso aqui. E você assim, se apega no endereço que você vai chegar. Você vai chegar na sua casa. Se apega no sol que daqui a 200 quilômetros vai ter. Não para agora. Então, o que Deus começou a falar comigo, que por mais difícil que esteja o nosso caminho nesse momento, você vai ter que se apegar no que você vai encontrar mais para frente. Que palavra você tem? O que você tem da parte de Deus para que você possa se animar, não naquilo que você está vivendo agora, porque o carro que eu tinha era inadequado, o clima que estava sobre a minha vida era inadequado, aquele vidro quebrado, eu dirigi 200 quilômetros, esses 200 quilômetros até chegarmos realmente no lugar de um sol para começar a secar o carro, eu dirigi 200 quilômetros assim, ó. Sabe por quê? Porque o vidro, o ar, aquele vento lá de dentro, ele limpou mais ou menos uns 20 centímetros do meu vidro. Então eu ficava olhando por baixo, porque se eu levantasse para olhar aqui, eu não via nada. Então eu dirigi 200 quilômetros aqui assim, ó, com as costas assim. 200 quilômetros. Dói costa, dói coques, dói tudo. Mas sabe o que você tem que fazer? Você tem que continuar. Sabe por que eu continuei? Porque eu tenho um destino. Porque eu tinha um endereço. Eu tinha Duartina para chegar. Eu tinha um lugar marcado já por Deus. Deus falou assim: eu vou te levar na sua casa. Daqui a 200 quilômetros tem sol.
não para no tempo embaçado, não para na chuva. Então, o momento que muitos aqui estão vivendo é um momento embaçado, onde o meio de transporte que você tem é inadequado, os recursos que você dispõe não são muitos, a forma que você está tendo que conduzir a tua vida espiritual é desconfortável, está trazendo dor, é difícil, mas Deus está falando para mim e para você, não para. Você já sabe o que vai acontecer lá na frente? Você tem uma palavra? Eu já tinha uma palavra. Daqui 200 quilômetros tem sol. Eu já tinha uma palavra, você vai chegar na tua casa. Paulo aqui, ele foi visitado pelo anjo do Senhor porque ele tinha uma palavra. Porque ele veio trazer uma palavra, ele pôde falar assim, senhores, eu tenho lugar para chegar. E vocês vão chegar comigo. Porque o Deus que eu sirvo enviou um anjo, eu creio que nós vamos sair dessa situação. Mas tudo ao redor dele era contrário. Ele não tinha um item favorável. Você pode falar para mim, pastor, eu não tenho um item favorável. Irmãos, ontem, na verdade, ontem, 9h e pouco da manhã, eu também não tinha. Porque o certo, na prudência, era eu ter achado um posto e parado aquele carro. Mas que dia que ia parar de chover? Talvez você vai parar, falar, eu vou parar até passar. Mas a previsão de chuva era até, sei lá que dia, vai chover até quarta ou quinta-feira naquela região. Eu vou ficar lá? Vou ficar lá esperando. Não é momento de você estar parado esperando, é momento de você orar, receber graça do Senhor, ousadia do Senhor, intrepidez do Senhor, dobrar a tua coluna, enxergar o lugar que Deus está dando para você enxergar e segue a sua viagem, irmão. Vamos embora. Vamos voltar para casa. Daqui a pouco o sol vai brilhar, você vai endireitar a sua coluna e você vai fazer os outros 300 quilômetros da viagem mais tranquilo. Mas agora, nesse momento, é hora de dobrar a coluna, é hora de enxergar só uma faixinha assim, mas continuar andando. Se você parou, liga esse carro e volta a funcionar. Volta a andar, coloca o pé na estrada, porque se você tem uma palavra, se Deus está falando com você, se Deus tem um endereço para te levar, se Deus tem um destino profético para você, nada nem ninguém vai te impedir. Vamos embora. Pastor, mas é muito difícil. Claro que é difícil. Você está dirigindo assim, aquele negócio, aqueles carros na sua frente jogando aquele negócio de chuva na sua coisa, tudo embaçado à tua volta. Você não está vendo praticamente nada. É uma tensão, o corpo dói tudo, aqui em cima, assim, ó, tudo doendo. Minha esposa falou, eu tô quebrada nessa viagem. Por quê? Nós estávamos tensos. Porque são momentos que são difíceis. Mas essa tensão, ela não pode te paralisar. Esse medo, nós temos aprendido aí, ouvimos esses dias uma palavra com a irmã Louise, temos falado a respeito de medo. Andar apesar do medo. Ontem nós tivemos que aplicar essa palavra, andarmos apesar do medo. Dá medo? Dá. É complicado? É. É difícil também. Mas e agora? Eu vou parar? Deus não tem nos chamado para parar, porque eu tenho um endereço. E eu pude consultar ali, daqui a 200 quilômetros tem sol. Minha esposa falou, ó, tá falando que aqui a 200 quilômetros tem uma cidade, aí ali já vai estar sol. Falei, cara, vamos embora. Só 200 quilômetros de chuva. Só 200 quilômetros embaçado. Só 200 quilômetros, que coisa assim. Você começa a se animar no Senhor, porque você tem uma expectativa. Daqui a pouco eu endireito as minhas costas. Daqui a pouco o sol vem. Daqui a pouco eu vou estar de boa. Então, é nisso que você precisa se apegar. Paulo não estava se apegando aqui no naufrágio, na tempestade, naquilo que ele via que aquele barco ia afundar. O que você está vendo hoje, pastor, meu barco está afundando, não tem jeito, mas Deus vai te salvar. Porque esses homens aqui, uns foram a nado, outros foram nos destroços do navio, de alguma forma eles chegaram até a ilha. Então Paulo falou assim, é importante que nós cheguemos a uma ilha. É importante que você chegue numa ilha, tem um lugar para você. Deus não vai deixar o barco afundar antes que você consiga chegar a uma ilha, a um lugar que você possa pôr o teu pé. Seja a nado, seja nos destroços do navio, de algum jeito Deus vai te estabelecer naquela ilha, porque ninguém vai morrer. Paulo estava falando aqui, nenhum de vocês vão perecer, nenhum de vocês vão morrer. O anjo de Deus falou comigo, o Deus a quem eu sirvo, eu tenho uma palavra. Fiquem animados, senhores, comam. Então, hoje, em nome de Jesus, quando você sair dessa ministração, se você estiver desanimada, estiver desanimado, tivesse para entregar os pontos, levanta, passa uma água no rosto, come alguma coisa, se anime, volte a caminhar, apesar do tempo difícil, porque você vai dar numa ilha. Você vai chegar no lugar de segurança, porque você tem um destino para chegar. Deus tem um endereço já liberado sobre a tua vida. O sol vai voltar a brilhar novamente. Fica descansada no Senhor. Depois você lê isso aqui inteiro, o começo lá onde Paulo fala para não fazer, até o final, para você ver como bate certinho com isso.
Eu não li tudo isso aqui porque é muito extenso a história, mas compensa você ler. Aqui vai falar assim, ó, tinha perdido a esperança, ficaram dias na escuridão, o sol não brilhava, é exatamente a situação que você pode estar passando. Mas o que nós temos aprendido? O que nós temos crido? O que nós temos ouvido? O que nós ouvimos em Curitiba? Você vai ter que se posicionar. Você vai ter que limpar a tua vida, você vai ter que continuar caminhando, apesar da dor, apesar do fracasso, apesar do tempo ruim, apesar de estar embaçado, apesar de estar com a coluna dobrada, apesar de estar vendo pouco, apesar de você querer diferente. Irmão, você acha que eu não queria ter ido com um carro melhor para lá? Claro que eu queria. Você acha que eu não orei por isso? Claro que eu orei. Os irmãos sabem que eu estou orando por isso. Mas não chegou. Aí o que eu fiz? Subi no palio e fui. Porque não vai adiantar se não chegar aquilo que você quer, você ficar parado. O que Deus está falando, o que você precisa? Ah, eu gostaria assim, assim. Tá, mas não chegou. Apóstolo, então eu não vou. Não, eu vou. Fui de carro, poderia ter ido de ônibus, poderia ter ido de qualquer forma. Mas eu acreditei que esse carro me levaria e me trouxe, como me levou e me trouxe, eu fui com ele. Mas eu gostaria de ter um carro melhor, que me trouxesse mais segurança, que tivesse pelo menos um desembaçador, um negócio ali que pudesse ter uma visibilidade. Lógico que eu queria. Mas não tinha. E agora? Você vai ter que continuar caminhando. Ah, pastor, então você é o bonzão. Não sou nada. Nós não somos nada. Eu só estou falando para você que é possível. Só estou falando para você que limitações todos nós teremos. Problemas todos nós teremos. Agora nós vamos ter que decidir. Se a gente continua caminhando apesar do problemas, nós vamos parar. Porque em todas as áreas que nós paramos, nós vamos ter que recomeçar, irmãos. Deus tem nos chamado para um tempo de recomeço, porque sem recomeço não há restituição. E Deus tem prometido para algumas pessoas restituição, só que restituição requer recomeço, requer coragem, requer ousadia, porque nós ficamos parados em muitas coisas. Nós ficamos travados em muitas coisas. E nós ficamos esperando. A restituição não chegará se você não ousar recomeçar. A restituição não chegará se você não ousar andar em tempo de chuva, em tempo que você não está vendo nada, em tempo onde aquilo que está ao teu redor é completamente contra a tua caminhada. Tudo fala para você parar. Tudo mostra para você parar, mas Deus está falando, daqui 200 quilômetros tem sol e você tem um lugar para chegar. Segue a viagem. É essa voz que eu acreditei. E acabou. E é essa voz que nós fizemos. Nós ficamos 2 horas e meia parados numa outlet lá, andando, foi no banheiro, tomou café, tomou sorvete, já almoçamos, mas não passou. Então até nós ficamos ali, não de propósito aquele tema, nós ficamos um tempo que nós não esperávamos. Talvez poderíamos ter saído dali e passado, irmão, nós saímos, estava exatamente o mesmo clima. Você pode até estar num lugar hoje que está confortável para você, porque era gostoso lá. Tem cafezinho quente, depois nós tomamos um sorvetinho lá, um gelato, apesar do frio, mas estava gostoso. Caro para arrebentar. Pensa um negócio caro. Uma bolinha, num copinho desse tamanho assim, parece uma búrica, R$ 21. Se eu tiver animado, eu engulo de uma vez aquilo lá. Aí 3 bolinhas por 27. Eu falei, bom, é melhor pegar 3 bolinhas, que aí vai sair 9 cada uma, do que eu pagar 21 numa só, que eu tinha pedido uma só. Quando eu olhei o preço, eu me controlei para não infartar, depois eu falei, moça, põe 3 bolinhas. Aí é um copinho, o de uma bolinha é um copinho assim, e o de 3 assim. Aí vem as 3 bolinhas lá, R$ 27. Então, é gostoso estar ali. Aí tem o café, comemos lá um pastelzinho para almoçar, demos uma volta, um monte de loja bonita. Uma bênção. Mas e daí? Fiquei parado ali 2 horas e meia. Tudo bem. Depois eu tive que voltar para enfrentar exatamente a mesma coisa. Não tinha sol, o vidro do carro não voltou a funcionar, não veio um desembaçador no vidro, não mudou de carro, era o mesmo carro, com o mesmo vidro embaçado, sem o vidro abrir, tudo do mesmo jeito. E eu tive que romper os 180 quilômetros que faltavam. Aí eu cheguei no sol. Aí eu fiz um restante de viagem tranquilo. Então hoje você fala assim, pastor, mas aonde eu estou parado é gostoso. Tem café, tem sorvete, tem loja bonita, mas não é o lugar, você não está chegando no destino. Pode até estar gostoso, mas se eu ficasse lá, irmão, ia dar problema. Lá não é o teu lugar. Lá não era o meu lugar. Meu lugar era aqui. Aqui em Duartina, aqui nesse lugar. Aqui onde nós chegamos, é aqui, eu tenho um destino. Paulo tinha um lugar para chegar. Saiba que você tem um endereço. Ainda que esse lugar que você está seja confortável, fala, pastor, sabe que eu parei e ficou mais tranquilo? Porque talvez você parou a guerra e ficou mais tranquilo. Claro que ficou mais tranquilo, porque você está se perdendo do destino. O negócio está passando. E profeticamente falando, você está ficando para trás. Então,
Para o adversário tá bom eu lá tomando sorvete. Para ele estava bom. Vai que eu desisto da viagem. Vai que eu perco o propósito. Então, no sentido, lógico que não estou espiritualizando, que eu parei ali, que o diabo estava. Eu estou falando assim, dentro de um ambiente que às vezes você para o adversário tá bom. Porque para ele, você ficou confortável, então ótimo, ele está te tirando da rota. O objetivo dele está sendo alcançado, você está parado. O importante é que você está parado, ele não está preocupado que você está tomando cafezinho. O que ele não quer é que você ande. Então você precisa pegar, voltar para o seu veículo, voltar para o seu lugar de locomoção e voltar a andar, porque daqui a 180 quilômetros, daqui a 300 quilômetros, não sei quantos quilômetros falta para você. Talvez para você falte só 5, irmão. Talvez você está parado, o sol está logo ali. Porque é uma coisa absurda, né? O negócio, eu falei, Fátima, por que esse sol está brilhando aqui e não está brilhando ali? Olha a altura disso. Mas não estava brilhando. Só que você anda, quando deu exatamente 200 quilômetros, aí o sol resolve, aí tá lá a divisão. Para cá chuva, tudo úmido, para cá já tá seco e o sol. Porque é Deus que fez assim. Não adianta você querer questionar isso. Ah, pastor, mas não pode brilhar onde eu estou? Não, não pode brilhar onde você está. Onde você está é chuva, é carro sem vidro abrir, é carro embaçado, você tem que dirigir assim e é para você pôr o pé na estrada. Não vai brilhar o sol aí nesse lugar. O sol vai brilhar daqui 200 quilômetros. Pastor, você não tem uma palavra de ânimo para mim que se eu ficar aqui mais um pouco? Não tem. Eu tenho uma palavra de ânimo para você andar. Mas eu não tenho uma palavra de ânimo para você que Deus vai te visitar se você ficar parada. Deus vai te visitar se você andar. Apesar do medo, apesar da chuva, apesar de tudo isso que nós já falamos. Deus não vai nos visitar em lugar de paralisia, de covardia, de medo. Deus não nos visita nisso. Deus não tem compromisso com isso. Então, em nome de Jesus, põe o pé na estrada, tira o pé do chão, vai embora. Vamos embora, irmãos. Nós precisamos entender que é tempo de nós caminharmos. É tempo de nós avançarmos. Apesar de tudo o contrário, você tem um lugar para chegar, Deus tem um lugar de segurança para você e Ele é responsável pela tua viagem. O que Paulo se levantou para fazer aqui, falou assim, o responsável por essa viagem, eu avisei lá atrás que não era para fazer essa viagem. Deus já tinha dado uma palavra para ele. Mas o piloto lá do navio, o mestre lá, acreditou mais na palavra lá dos caras que tinha experiência do que na palavra de Deus. E talvez é isso que eu tenha feito e você também. Deus já deu a palavra, já falou o que tem que fazer, como tem que se comportar, mas aí vem uma voz superior falando, não, pode ir, vai dar tranquilo. E foi. Paulo falou, bom, já avisei lá, vocês não obedeceram. Porém, Deus teve misericórdia, e porque eu tenho que chegar num lugar, o anjo de Deus falou comigo, então ninguém vai se perder. Come, se anima e vamos embora. Então hoje, não interessa a voz que você ouviu, se essa voz te paralisou, se essa voz te perdeu, se você está no meio de um naufrágio, se o barco está afundando, se o carro não tem vidro, não interessa a sua situação. De verdade, para mim, não me interessa a tua situação. O que me interessa é que você continue e que você volte, ou que você volte a caminharmos. Não é que não me interessa no sentido de não te ajudar. Nenhum argumento que você falar para mim vai me comover. Pastor, mas você não tem dó de mim e a minha situação. Nem um pingo de dó de você eu tenho. O que eu tenho de você é misericórdia e eu quero te ajudar, te orar por você, te incentivar, que é o que eu estou fazendo aqui. Volta a caminhar, porque nem Deus está com dó de você nisso daí. Deus não estava com dó de Paulo aqui. Ai, que dó do meu filhinho. Não, Deus falou assim, bom, deixa eu socorrer. O socorro de Deus, a misericórdia de Deus. Mas Paulo teve que passar pelo naufrágio, o barco afundou. Deus não trasladou ele daquele lugar, já colocou ele lá na ilha de Malta, e o resto, que não tinha compromisso, foi lá nadando. Não, Deus fez com que todo mundo. Paulo também teve que ir ou a nado ou nos destroços do navio. Queriam matar todo mundo, mas por causa dele, o homem olha e fala assim: por causa de Paulo, depois você lê lá. Por causa de Paulo, a vida de todos foram poupadas. Então você é o negócio desse navio, irmão. Entenda que a responsabilidade está nas suas costas. Entenda que a responsabilidade de levar esse povo que está ao teu redor no destino profético está nas suas costas. Você vai ter que ir lá. Por causa sua não vai morrer ninguém, mas não para. Porque se você parar, se Paulo parasse de ouvir a Deus, se Paulo parasse de crer, se Paulo parasse de profetizar, se Paulo parasse de ser ousado, aquele barco ia afundar do mesmo jeito e ninguém ia chegar a lugar nenhum. Mas porque ele continuou crendo, ele continuou acreditando, ele continuou. Paulo não poderia estar irritadinho com Deus, mas ele faz separação. Ele sabia que Deus tinha falado, mas que eram os homens que tinham se corrompido, eram os homens que não quiseram obedecer. Então Paulo continua.
Não vá se corromper porque pessoas não quiseram, ou porque você mesma ou mesmo não quis obedecer. Para, se Deus falar de novo, Deus vai te dar outra rota, Deus vai traçar outro caminho para você, volta a funcionar. Porque às vezes nós nos perdemos da voz de Deus e desanimamos, falar, agora eu já não obedeci mesmo, não tem mais jeito. Tem jeito. Tem jeito, ainda que o barco esteja quebrando tudo, ainda que você já tenha jogado tudo lá, que nem eles jogaram tudo fora para ver se aliviava o peso, fizeram de tudo que eles podiam fazer. Talvez você já fez todas as manobras, já fez tudo que você podia fazer, já foi para um lado, já foi para o outro e o barco está só que afunda. Está só que afunda. Empresta de um e vai para o outro e tenta pagar aquele, tenta fazer o outro e o barco está só afundando. Só mais dívida. E ora aqui, ora lá, e só mais problema. E vai aqui com o filho, e só mais confusão. Mas agora que você se perdeu, porque esses homens se perderam, não Paulo, mas esses homens, mas talvez você e eu tenhamos nos perdido, e agora Deus está falando, deixa eu refazer a rota. Quando você está lá viajando no Waze, e ele manda você virar à direita e você passa reto, faz um barulhinho, que é um barulhinho atormentador, porque eu sei que eu me perdi. Raramente acontece isso, graças a Deus que minha esposa me ajuda demasiadamente e a gente erra pouquíssimo. Mas quando eu vejo fazer o barulhinho, eu falei, eu errei? Era lá. Aí, irmãos, tem hora que dá para você consertar bem facinho, mas tem hora que você tem que andar, retorno e vai. Mas se fez o barulhinho, você perdeu a rota, porque o Espírito Santo faz um barulhinho, perdeu a rota. Aí você vai ter que perguntar, porque ele refaz a rota. Se o Waze faz isso por mim, porque ele quer me levar no destino que eu pedi para ele me levar, imagina o Espírito Santo, irmão. Você acha que o Espírito Santo não vai refazer a tua rota? Você acha que porque você errou o caminho uma vez, você acha que porque você desobedeceu, você acha que você passou por uma entrada, você acha que porque você não viu o que você tinha que fazer agora, o Espírito Santo cruzou o braço assim, agora é problema seu, vai para o caminho errado? Não, ele está refazendo a rota. E você faz o retorno e volta, entra no lugar e vai para tua casa, ainda que seja debaixo de chuva, daqui a pouco o sol chegará e você chegará na tua casa sã e salvo. São e salvo, calma. Só obedeça, só entra na rota de novo. O Espírito Santo está refazendo, é para você obedecer. Ele não desistiu de você. O anjo não desistiu de Paulo, Deus não desistiu de Paulo. Paulo, eu sei que você tentou, mas agora tem um outro jeito. Eu vou salvar vocês, ainda que seja com muito prejuízo. Então, nós estamos chegando em alguns lugares, ainda que com muito prejuízo, mas Deus está nos levando de volta para casa. Deus está refazendo a nossa rota. Então, não pare, não desiste, não desanima. Aceita a nova rota. Pastor, eu estou cansada. Eu sei. Cansa. É difícil. Eu te respeito, eu te entendo. Eu sei o quão difícil é. Você sabe bastante da minha vida também, irmãos. Não adianta. Se a gente ficar parado nas nossas decepções, frustrações, dores, traumas, medos, maldições hereditárias, não adianta, nós vamos ficar presos. Rompa com tudo isso. Vença tudo isso. Deixa Deus operar na tua vida. Em nome de Jesus. Porque eu tenho assim, ontem eu vi um testemunho de um rapaz, que eu vou até ler aqui, eu vejo assim que a unção, ela nos procura. A unção, ela é indesistível. Tem algo da parte de Deus para você que ele vai te caçar. A unção, o dom de Deus, a bênção, ela nos caça. Ontem meu filho me mandou algo a respeito de um jogador chamado Di Maria. Olha a história desse jogador. Deixa eu ler aqui. Infelizmente ele é da Argentina, que eu não gosto da Argentina, mas a história dele é muito boa. É muito triste, né? Mas assim, nos traz um ensinamento. Eu vou esperar você, celular. Fica tranquilo que nós estamos aqui em paz. Já são 8h29, só tem que tomar ceia. Tá tudo bem. Pode ir no seu ritmo. Deixa eu ver aqui, tá abrindo. Glória a Deus, aleluia. Ó, vai falar assim. Esse jogador chama Di Maria, ele se aposentou agora, pelo menos da Argentina. Não sei se ele vai continuar jogando em clubes normais, mas na seleção, aparentemente, ele aposentou. Mas olha a história desse jogador. Dizem que o meu pai, ele falando, dizem que meu pai era um jogador de futebol ainda melhor do que eu, mas quebrou os joelhos quando era jovem e o seu sonho morreu. Falam que meu avô era ainda melhor que ele, mas perdeu as duas pernas num acidente de trem e o seu sonho morreu. Aí ele fala dele: meu sonho esteve perto de morrer tantas vezes, mas o meu pai
continuou a trabalhar sobre telhados de zinco, e a minha mãe continuou a trabalhar, e eu continuei a correr por eles. Então, eu lendo isso aqui ontem, eu fiquei pensando, falei, cara, como que a unção, uma coisa que Deus determina para uma família, por isso que eu creio muito na bênção hereditária. Então, ontem eu falei para minha esposa, nós temos que orar mais, porque tem muita coisa parada no mundo espiritual que nos pertence. Porque a bênção hereditária, coisas que Deus tentou visitar na vida do meu pai, não deu certo, na vida do meu avô não deu certo, meu bisavô não deu certo, eu tenho a oportunidade de disso funcionar. Eu não sei no quê. Então entenda que tem bênçãos hereditárias que a unção tentou no seu pai, seu avô, seu bisavô, tataravô, e está disponível para você hoje, porque você está vivo. Então esse rapaz estava falando assim, ó, tentou pegar meu pai, que era melhor que eu, mas quebrou os joelhos. Foi no meu avô, que era melhor que meu pai, mas o trem passou em cima das pernas dele, o sonho morreu. Aí chegou a minha vez. Aí meu pai foi trabalhar para me sustentar, minha mãe trabalhar e eu correndo por eles. Então o que Deus está esperando é que você use a tua força para correr pelo projeto. O Di Maria entendeu que ele tinha que correr porque tinha alguém investindo nele. Então eu e você, nós temos que fazer a nossa parte, irmão. Você está com a tua perna inteira, corra, porque o Espírito Santo está investido em você. O céu investiu em você. A unção investiu em você. O dom investiu em você. Corra. Não desista, não desanime, não pare, porque o Senhor está esperando. Eu tenho uma bênção para a tua vida, eu já tentei nos seus antepassados, mas se coloque na posição que eu quero visitar a tua vida. Bênção hereditária. Irmãos, fazemos o maior trabalho, nos empenhamos para fazer a quebra de maldição hereditária, cremos nisso. Quando chega a bênção hereditária, parece que somos letárgicos. Ah, mas será que tem? Tem bênção hereditária para nós. Tem coisa reservada no mundo espiritual para mim e para você que nós podemos acessar, que os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós não conseguiram, perderam a visitação, tiveram suas pernas quebradas, tiveram as suas vidas de alguma forma, não conseguiram acessar, eram melhores do que nós. Ah, mas meu pai era muito mais açougueiro que eu, não interessa, mas o que Deus tiver na minha vida, não nesse ramo, em outra coisa, o que Deus tiver, Deus vai fazer na minha vida, não interessa se o teu pai foi melhor, se o seu avô foi melhor ainda, interessa que a unção está procurando um lugar de repouso e pode ser a tua vida, é a tua vida. Se aproprie disso, não pare. Porque o Espírito Santo está trabalhando a nosso favor. E o Di Maria, que é um homem, foi honrar o trabalho do pai em cima de um telhado. Ele entendia o quê? Meu pai fazia telhado, telha de zinco, calor, reflexo, coisa ruim de trabalhar, mas ele estava lá para que eu pudesse correr, para que ele pudesse me sustentar, para que eu pudesse me tornar um jogador. E a unção veio e falou assim, cara, é você mesmo. Então você vai ter que entender, o Espírito Santo está com um trabalho, ele já fez. Jesus Cristo fez um trabalho árduo, pesado, vergonhoso, vexatório, humilhante, por minha vida, por minha causa e pela sua casa, e pela sua causa e pela sua vida. Você precisa correr por esse Cristo. Você precisa correr por esse Espírito. Você precisa correr por esse Pai. Você precisa correr por esse céu, porque todo o investimento foi feito a nosso favor. E o céu está esperando uma resposta. O céu está esperando uma resposta minha e uma resposta sua, para que nós nos coloquemos num lugar, para que nós corramos atrás disso. Porque ele falou assim, ó, o meu sonho esteve para morrer por várias vezes, mas eu continuei a correr, até que a unção pegou, até que ele se tornou um jogador profissional, até que ele foi para a seleção e está encerrando a carreira agora, acabou de ser campeão da Copa América agora e foi campeão do mundo na Copa do Mundo na última Copa, infelizmente, porque eu não gosto da Argentina. Mas eles foram campeões do mundo e foram campeões da Copa América. E o cara encerra a carreira num alto nível, pelo menos na seleção. Então Deus quer que você feche a tua carreira num alto nível. Deus quer que você entenda que tem algo muito melhor que isso. Você precisa correr para isso. Você precisa se entregar para isso. Você precisa mergulhar nisso. Tem algo para você. Eu decreto sobre a tua vida que as bênçãos hereditárias da tua família, as unções, os dons que estão paralisados, que os teus antepassados não conseguiram acessar e que estão disponíveis, que elas venham sobre a tua vida, que você se coloque em posição de receber isso, que a bênção hereditária do Senhor te visite, que você realmente absorva isso e você possa fluir naquilo que Deus tinha de dom, de talento para tua família, para tua linhagem, e eles não conseguiram, mas é para você. Eu te abençoo para que você receba isso e caminhe nisso em nome de Jesus. Amém? Pega a tua ceia aí, vamos cear em nome de Jesus Cristo. Pai, eu quero te agradecer, te louvar por este pão, por esse suco, por este mel. Quero abençoar, ó Pai, esse suco e esse pão. Teu corpo, teu sangue, Pai, que nos alimente.
E este mel que nos traga revelação e doçura. Abençoa também dos teus filhos, em nome de Jesus, para que tenhamos, ó Pai amado, uma ceia que nos traga vida, que nos traga revelação, nos traga doçura, nos traga entendimento, nos traga dependência, fé, ousadia, para continuarmos, Senhor. Que não desistamos e que continuemos, apesar do mau tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode cear em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Está encerrado em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde. Amanhã, 7h30, para a glória de Deus. Amém? 7h15, na verdade, já vou estar orando. Quem quiser entrar, eu vou estar orando. Você já pode começar a orar comigo a partir das 7h15. 7h30 começa a gravar. Shalom, Deus abençoe.